Ok, então, boa tarde, né, a todos e todas. Hoje nós temos a nossa última aula do minicurso de Introdução a Sistemas Hamiltonianos, né, espero que, né, todos e todas, né, tenham aproveitado bem aí essa introdução. A gente, nas últimas aulas, né, tem se detido mais na teoria linear, que é, digamos assim, o primeiro bloco importante, né, da teoria geral, né, importante, né, para estudar problemas como estabilidade, bifurcações. Embora a gente esteja concluindo hoje, né, eu realmente sugiro, né, que vocês aproveitem essa caminhada inicial que fizemos e, assim, talvez num prazo moderado, assim, retornem, né, para dar continuidade, né, da melhor maneira que puderem, para aproveitar mesmo o que já estudaram, o que já aprenderam, tá? Então, eu estou aqui já, né, com o nosso material aqui de aula, tá? Eu mandei para vocês. Só vamos revisar, então, né, o que é que a gente fez na última aula, tá? Então, eu inicio aqui, né? O que é que a gente está tentando fazer, né? A gente está tentando entender como é possível simplificar a forma de uma matriz hamiltoniana usando o que eu chamei de similaridade simplética, né? Ou seja, de uma mudança de base simplética, né? Em R2N ou C2N, que permita expressar a matriz hamiltoniana de maneira mais simples, tá? Então, o caso que foi considerado no finalzinho da aula, né, da 10ª aula, foi o caso de uma matriz hamiltoniana real, 2N por 2N, com autovalores distintos, lambda 1 a lambda n, menos lambda 1 a menos lambda n. Certo? Esses autovalores separados em 3 grupos. Os reais, né, de mais ou menos alfa 1 a mais ou menos alfa r, os imaginários puros, de mais ou menos beta 1 i a mais ou menos beta si, e os não reais, de mais ou menos delta 1, mais ou menos gama 1i, a mais ou menos delta t, mais ou menos gama ti. Tá? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Não, tudo bem, né? A gente pode seguir. Boa tarde, pessoal. Quem não recebeu ainda, boa tarde. Então, vamos seguir. Qualquer dúvida, vocês podem interromper, tá certo? Podem ligar o microfone, fiquem à vontade, né? Usando o chat, né? Que eu vou fazendo intervalos, como a gente sempre faz, e eu dou uma olhada. Muito bem. Então, observem que o espaço que a gente vai considerar C2N, né, para admitir autovetores complexos também, né, não, complexos não reais. Tá? Então, o espaço C2N se decompõe da seguinte forma, né? Soma direta de subespaços UJ, soma direta de subespaços WJ, soma direta com soma direta de subespaços EJ, onde os UJ são da forma N alfa J mais soma direta com N menos alfa J. Esse N aqui quer dizer núcleo, tá? E essa notação é para indicar autoespaço associado ao alto valor que está no argumento, né? Então, eu acho que eu escrevi aqui, ó, o significado, tá? Então, N de lambda J é o núcleo de A menos lambda JI,
e é a matriz identidade, e esse núcleo corresponde ao alto espaço da matriz A associado ao alto valor J, lambda J. Muito bem. Então, o U, né, ele agrupa os autoespaços associados a autovalores reais, né, considerando o sinal. Né? A gente viu que todo alto valor, né, para todo alto valor da matriz, de uma matriz hamiltoniana, menos aquele alto valor também é alto valor, tá? Então, né, o polinômio característico de uma matriz hamiltoniana é um polinômio par. Bom, dando continuidade, né, WJ é a soma direta para autovalores, né, autoespaços, né, associados a autovalores com sinais opostos e autovalores que sejam imaginários puros. E ZJ leva em conta agora os autovalores que são complexos e não reais, né? Então, a gente sabe que, como a matriz é real, esses autovalores, eles vêm em pares conjugados, né? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, eu acho que aqui saiu errado, né? Saiu delta 1, era para ter saído delta J, né? Deixa eu me corrigir aqui rapidamente. Só o primeiro deles, os demais vocês vão saber, né? Então, aqui é para ser um J. Aqui o J. Tá? Pronto. Então, essa soma, né? Então, aqui tem um par conjugado e depois menos, né? Menos esses autovalores, tá? Então, são quatro autoespaços de dimensão 1, né? Porque todos são distintos. Muito bem. Então, segundo o lema 1 da aula passada, vamos lembrar, né? O que foi o lema 1? Talvez alguém lembre assim, mas, né, como já faz uma semana, é que nem todos lembrem. O lema 1, ele fala dos autoespaços, né, associados a autovalores, cuja soma é diferente de zero. Aqui, ó. Então, você tem uma matriz, ó, lema 1. Então, se você tiver uma matriz hamiltoniana A, cujos autovalores têm soma não nula, os autoespaços correspondentes, eles são simpleticamente ortogonais, tá? Bom, então, isso aí vai valer, então, né, para cada UJ e o K, porque o J corresponde a alfa J e o K corresponde a alfa K, e lá em cima a gente fez a hipótese que todos os autovalores são distintos, tá bom? Então, se eles são distintos, eu não posso ter... não só são distintos, perdão. Se você olhar, se vocês olharem, né, a definição do J, você está fazendo soma direta com o autoespaço associado a alfa J e menos alfa J. Então, menos alfa J não vai aparecer em nenhum outro subespaço desse tipo aqui. Nenhum outro UK, né? Tá bom? Então, é por isso que eles são ortogonais. Mesma coisa, né? O J com WK, mesma coisa o J com ZK, e para WJ e ZJ, tá? Todos têm é o mesmo lema
né? Porque nunca você vai ter soma dos autovalores associados igual a zero. Então, essa decomposição que eu chamei de estrela aqui, né? Ela é uma decomposição ortogonal, né? Simpleticamente ortogonal, né? Tá bom? E, pois é, ou seja, é ortogonal com respeito ao produto simplético. Por outro lado, pela proposição 3 da nona aula, cada subespaço na decomposição estrela é simplético, né? Por quê? Vamos voltar lá, proposição 3. Então, você tem todos os autovalores distintos, né? E deixa eu ver se eu tô, talvez esteja me referindo à proposição, a outra proposição aqui. Só um momento. É da nona aula, né? Então vamos lembrar aqui a proposição 3 da nona aula. Então, olha, se você tem um subespaço, né, que é simplético, então o mesmo ocorre com o complemento ortogonal dele, né? O ortogonal simplético dele também será simplético. Lembrando que para um subespaço ser simplético, quer dizer que quando eu restringo a forma simplética a esse subespaço, ela é uma forma simplética no subespaço, tá? Então ela não deve ser, não pode ser degenerada, né? Então a observação aqui é que cada subespaço nessa decomposição ele é simplético, tá certo? Cada subespaço nessa decomposição ele é simplético. Dá para ver isso? Né? A gente sabe que a restrição da forma simplética a cada autoespaço é nula, né? Só que quando a soma dos autovalores não é nula, aí o subespaço pode ser, perdão, é nula, o espaço pode ser não degenerado, tá certo? Então aqui é exatamente isso que acontece. Né? Voltando lá, aqui, né, tá bom? E pronto, e é isso que a gente usa aqui. Então, cada subespaço é simplético, tá? Porque, né, são complementos ortogonais de subespaços simpléticos. E, finalmente, observamos que esses subespaços eles satisfazem essa condição de como, né, são complexificações. A gente falou disso na aula passada, né? Quer dizer, quando eu pego os vetores de um desses subespaços e tomo os conjugados, eu continuo no mesmo subespaço, né? Na verdade, há uma igualdade aí, tá certo? Então, né, isso aí vai acontecer lá porque exatamente é a maneira como eu estou construindo, né? Eu estou sempre pegando os conjugados quando os autoespaços correspondem a autovalores complexos. Eu estou agrupando esses conjugados, tá bom? Então, por exemplo, se ZJ for
uma soma, né, de vetores VJ, tais que eles são autovetores, né, e A, correspondentes a um desses autovalores, né, mais ou menos ΔJ, mais ou menos γJI, tomando o conjugado em ambos os membros, e lembrando que A é real, né, então eu vou ter essa mudança aqui nos autovalores, mas não vão sair do subespaço ZJ, né? E, portanto, VJ continua pertencendo, VJ conjugado continua pertencendo a ZJ e, portanto, o vetor, né, ZJ conjugado pertence a ZJ. Então, disso concluímos que podemos escolher bases simpléticas reais para cada UJ, WJ e ZJ. E assim expressar A como matriz bloco diagonal, certo? Então, a possibilidade de escolher base real, base simplética é porque o subespaço é simplético. E base real é porque eles são complexificações de espaços reais, né? Eles satisfazem essas igualdades que estão aqui na primeira linha, tá bom? Essas igualdades aqui. Muito bem, então, muito bem, então a gente pode restringir a matriz, né, a esses subespaços, eles são todos invariantes por essa matriz, porque eles são somas diretas de autoespaços, né, da matriz, e aí trabalhar com cada um deles separadamente, tá bom? Só um momento, eu vou conectar aqui a bateria do computador. Muito bem, então vamos, né, a nossa primeira proposição. Então, seja A uma matriz hamiltoniana real, 2 por 2, com autovalores mais ou menos alfa reais, né? E alfa diferente de zero. Então, existe uma matriz simplética real, S, tal que, quando eu faço a conjugação, né, de A por S, eu obtenho uma matriz diagonal, né, a matriz A assume a forma diagonal alfa 0, 0 menos alfa, tá certo? Então, essa mudança de base de R2N, ela diagonaliza, né, uma mudança de base simplética, que diagonaliza a matriz hamiltoniana A. Muito bem, vamos demonstrar essa proposição, né? Então, primeiramente, V1 e V2, né, sejam V1 e V2 autovetores de A correspondentes a o alto valor alfa e o alto valor menos alfa, respectivamente. Tá certo? Então, a gente tem A vezes V1 igual a alfa V1 e A vezes V2 igual a menos alfa V2. Como V1 e V2 são autovetores de A, associados a autovalores distintos, V1 e V2 são linearmente independentes. Esse é um fato básico lá da álgebra linear. Logo, V1 e V2 delimitam um paralelogramo de área não nula, porque, né, se eles são LI, eles não são colineares e, portanto, definem um paralelogramo. E, portanto, a área desse paralelogramo é não nula, ou seja, o produto simplético desses dois vetores é não nulo, né? Lembra que o produto simplético tem a ver com a área, né? Ele corresponde à área, levando-se em conta a orientação, tá? Então, segue daí que V1 e o vetor V2', que é obtido tomando V2 e dividindo pelo produto
o produto simplético de V1 e V2, eles formam uma base simplética, né? Se a gente calcular, né, pode observar isso, tá? Fazendo as contas, forma uma base simplética real e a matriz V1 de colunas V1 e V2' é a matriz simplética real que satisfaz a condição do enunciado. Aí a gente vai fazer as contas aqui para verificar isso. Tem alguma pergunta, pessoal? Querem, caso desejem, podem fazer agora, senão a gente segue. Bom, eu vou então justificar, né, a afirmação. Pronto, vamos seguir. Então, vamos calcular, né, quem é S inversa vezes A vezes S. Então, tome a inversa, né, da matriz de colunas V1, V2', multiplique por A e multiplique pela matriz de coluna V1, V2', que é exatamente a matriz S, né? Ok. Como V1 e V2' são autovetores de A, quando eu faço esse produto aqui, eu vou obter, né, exatamente o alfa V1 e menos alfa V2'. Eu, então, ponho em evidência o alfa, fica, né, ponho em evidência nesse segundo fator, né? Aí vai ficar V1, V2', sendo que tinha um menos aqui que eu também vou pôr em evidência, assim, através dessa matriz aqui, na verdade. Né? Essa matriz, o efeito dela, né, com a multiplicação dela à direita dessa outra, é trocar, manter a primeira coluna e trocar o sinal da segunda. Tá bom? Que é exatamente o que a gente obtém aqui, né? Já que aqui eu tenho, ignorando, né, esse alfa que vai sair, eu vou ter V1 e menos V2'. Então, no final, a gente fica com alfa, matriz, né, de colunas V1, V2', inversa, matriz de colunas V1, V2', e essa outra matrizinha aqui, 1, 0, 0, menos 1. Bom, esse produto aqui dá a identidade, né? Da matriz identidade. Então, a gente conclui que a multiplicação aqui, ó, de S inverso, né, a S vai dar exatamente a matriz desejada, alfa 0, 0 menos alfa. Tá bom? E aí fica, né, como exercício, vocês olharem a verificação de que S é de fato simplética. Tá bom? Aqui não é uma conta complicada de forma alguma. É uma matriz 2 por 2, né? Então é bem simples, na verdade. Muito bem. Então, proposição 2, seja a matriz hamiltoniana real 2 por 2, com autovalores mais ou menos beta i, beta não nulo. Existe uma matriz simplética real S, tal que S inversa AS é igual à matriz 0 beta menos beta 0, ou 0 menos beta, beta 0. Então, demonstração, nesse caso, ó, como o alto valor é complexo, né? É imaginário puro, né? Mais especificamente, mas eu devo supor um autovetor complexo, tá certo? Então, eu tomo um autovetor V, né? Para o alto valor I beta, com parte real U e parte imaginária W. Então, fazendo a conta, né? AV igual a I beta V, V não nulo, certo? Porque é autovetor. E aí a gente
observa, né, tomando o conjugado aqui em ambos os membros, que o autovetor associado a menos e beta é o conjugado de V. Então, V e V barra são linearmente independentes, e daí segue que a parte real U é 1 meio de V mais V barra, e a parte imaginária W é 1 sobre 2i V menos V barra. Certo? Eles são linearmente independentes. Por que eles são linearmente independentes? Porque por causa da forma da combinação linear, né? Se vocês quiserem, também podem verificar isso diretamente, tá? Então, se eles são LI, a área do paralelogramo que eles determinam é não nula. Portanto, essa área, né, que eu vou chamar de delta, né, ela pode ser obtida pelo produto simplético, né, calculando o produto simplético de U e V, ela é não nula, e aí eu vou formar o seguinte, né, antes de fazer isso, eu vou observar que se eu fizer A de U, é a mesma coisa que aplicar A, né, a ambos os membros, né, estou olhando essa expressão aqui. Então, se eu aplicar A ao primeiro membro, eu vou ter 1 meio de A aplicado a V mais A aplicado a V bar. E aqui vou ter A aplicado a W, né, 1 sobre 2i de A aplicado a V menos A aplicado a V bar. Então, é o que vamos fazer logo em seguida. Mas continuando o primeiro, né? Então, A de V barra é I beta V, perdão, A de V é I beta V e A de V barra é menos I beta V barra. Põe o I beta em evidência, fica I beta sobre 2, V menos V barra é 2IW, né? V menos V barra aqui, ó, é 2IW. Então a gente obtém, cancelando, né, devidamente, o I vai ser I ao quadrado, fica menos 1, o 2 cancela com 2, fica menos beta W. E o AW é 1 sobre 2i, I beta V mais I beta V barra, fazendo a mesma conta, né, o mesmo tipo de conta. Então vai ficar I beta em evidência, I cancela com I, 2 beta, né? V mais V barra é 2 vezes U, aqui, ó, V mais V barra é 2 vezes U, então vai cancelar o 2 vai cancelar aqui, né, com esse 2 aqui no denominador, e vai ficar só o beta U. Então, a gente já vê aqui que essa base UW, ela serve para a gente, né? Ela vai proporcionar, né, a forma da matriz lá vai ficar como desejado, que é essa aqui. Tá? Ou essa, né? No caso, eu acho que é a primeira. Se a gente fizer... a gente está fazendo U primeiro e W depois, né? Então, vai ser... Exatamente, vai ser a primeira, né? Porque A vezes U vai dar a primeira coluna, né? Aí não tem U, ou seja, é zero, a primeira entrada, e menos beta na segunda, que corresponde a W. Tá? E aí, né, da mesma maneira, para a segunda coluna. Então, né, a gente tem esse beta U aqui. Então, vai ficar beta U mais 0W. Ou seja, a segunda coluna é beta 0. Bom, agora, a questão é que essa base não é simplética, né? Em princípio, não é, tá certo? Porque para ser simplética, esse produto simplético aqui eu escrevi U e V, aqui era para ser U e W, né? Então, aqui era para ser U e W.
tá? Esse produto simplético, ele deveria ser igual a 1, né? Mas a gente não sabe, né? Então, a gente tem aqui delta, né? E aí eu vou escrever delta, que é um número real, como mais ou menos gama ao quadrado. Tá certo? Então, se eu dividir os vetores U e W por gama, aí quando eu fizer a área vai ficar dividida por gama ao quadrado, né? E aí vai dar exatamente, se for mais gama ao quadrado, tudo bem, né? E se for menos, aí dá aquela outra forma, né? Porque vai ter um multiplicadorzinho menos 1, tá certo? E são contas também que vocês podem fazer como exercício, tá bem? Então, novamente, né? A questão é que quando você pede que a matriz seja simplética, realmente você tem que garantir que os produtos simpléticos, né, dos vetores da base, eles obedecem aquelas regras que a gente viu lá atrás, né, de tem que ser igual a 0 ou 1, né, e é isso. Tá? Então, no caso de autovalores imaginários puros, você pode tratar dessa maneira. Vocês, né? Muito bem. Vamos dar uma olhada, né, no caso de a gente permitir que as mudanças de base sejam de tal maneira que, assim, as matrizes sejam complexas, né, não necessariamente reais. Bom, nesse caso aí a gente pode até diagonalizar a matriz A, né, que aí atinge a forma mais simples possível para ela. Então, seja A como na proposição 2, né, uma matriz hamiltoniana com autovalores imaginários puros, tamanho 2 por 2, né? E os autovalores não são nulos, tá? Então, existe uma matriz S, que não é necessariamente real e nem simplética, né? Tal que a conjugação por S dá a matriz diagonal de entradas I beta, 0, 0 e menos I beta. E a gente tem essa igualdade aqui, ó, S transposta JS igual a mais ou menos 2IJ. Ou seja, na verdade, a S ela vai ser o que a gente já definiu, né, como uma matriz simplética com multiplicador, tá? Então, isso, né, temos isso, e S conjugada, ela é igual a S vezes R, onde R é essa matriz aqui, né, uma matriz que troca as colunas, né, de S. Tá? Essa é interessante, essa expressão, né, porque ela mostra que a conjugada está bastante, né, relacionada com a própria S, né? Muito bem, então a gente segue o mesmo procedimento de antes, mas agora sem se preocupar se o autovetor é real ou complexo, né? Escrevemos V como U mais IW, o IW em R2, né? E A vezes V igual a I beta V. Temos, então, AV conjugado igual a menos I beta V conjugado, e V produto simplético com V conjugado igual a U mais IW, produto com U menos IW, que é 2IWU, né, o produto simplético, né, usando, aqui eu uso a bilinearidade, né, e o fato de o produto ser antissimétrico. Então, aqui eu tenho U com U dá nulo, U com menos IW vai ficar menos I, U com W, né? IWU vai ficar IW produto com U, e IW com menos IW dá zero.
Como eu aqui estou escrevendo WU, aí eu tenho que trocar o sinal do primeiro termo, né? E é por isso que eu obtenho 2IWU. Então, esse produto é não nulo, pois V e V barra são linearmente independentes, já que são autovetores associados a autovalores distintos, certo? E aí a gente usa a mesma ideia de antes, a gente toma, né, toma o produto simplético desses vetores W e U e usa para obter a matriz S, né? Então, basicamente, dividindo pela, vamos chamar, entre aspas, norma simplética, tá certo? Né? Com devido cuidado, porque isso aí não existe, tá? Mas aí formamos essa matriz, e daí segue, né, que quando eu faço a conjugação de A por essa matriz, eu obtenho uma matriz diagonal com os autovalores I beta e menos I beta na diagonal. E fazendo as contas, né? Bom, isso aqui é fácil de calcular, tá? Realmente é bem simples, porque a S tem os autovalores de A nas colunas, né? Aí a conta é parecida com a conta que fizemos lá na primeira proposição. Muito bem, então vamos verificar que a S também é uma matriz simplética com multiplicador. Então, S transposta, né, vai ficar a matriz com linhas gama V transposto, gama V barra transposto. J, né, multiplicado por S. Então, eu multiplico J pelas colunas de S. Aí eu tenho gama ao quadrado V com V, né, produto simplético. Gama ao quadrado V com V conjugado. Gama ao quadrado V conjugado com V. E gama ao quadrado V conjugado, V conjugado. Então, fica zero, gama ao quadrado, 2i, produto de W com U, menos gama ao quadrado, 2i, produto de W com U. Eu estou usando, pessoal, lembrando, né, que a gente já calculou o produto, né, de produto simplético de V com V conjugado e dá 2iWU, né? Estou usando esse fato aqui. Né, duas vezes, né? Aqui nessa entrada, tá? Estou usando aqui e nessa outra entrada estou usando menos, né? Tá bom? Já que aqui eu troquei a ordem, né? V barra V. Pronto. Então, lembrando agora que gama ao quadrado, né? É 1 sobre o módulo do produto de W e U, né? Aí eu vou ter exatamente, né, o produto de W e U sobre o módulo do produto de W e U. Então, isso vai ser mais ou menos 1 multiplicado por 2i, tá? Então, mais ou menos 1 multiplicado por 2i e menos mais, porque aqui tem um menos, ó, aqui, tá certo? Então, menos mais 2i, né? E zero. Então, fica mais ou menos 2ij. Então, S conjugado é gama V barra. Por outro lado, perdão. Então, a gente verificou, né, o fato dela ser missimplética, tá certo? Que foi afirmada lá no enunciado, né? Aqui. Vamos agora verificar esse outro fato aqui, que é que a conjugação é basicamente a troca de colunas
das colunas de S. Então, se eu conjugar S, eu obtenho gama V conjugado, gama V, né? Que é igual a exatamente trocar as colunas, né? Então, é gama V conjugado, vezes a matriz 0, 1, 1, 0, o que é igual a SR. Tá? Essas observações são muito úteis quando a gente está resolvendo problemas, né? Problemas práticos. Tá? Então, é uma preparação para atacar vários problemas, né? Onde aparecem esses altos valores imaginários puros. Certo? Então, lembremos que uma matriz como S da proposição 3, que satisfaz S transposta JS igual a mais ou menos 2IJ, é dita simplética com multiplicador mais ou menos 2i. Observe que o sinal do multiplicador depende do sinal do produto de V por U. E eu acho que aqui, novamente, eu confundi V e W, né? Deveria ter dito W. Deveria ter dito W. Deixa eu me corrigir. Ui. Então, depende aqui, seria W. Tá? Não é porque eu estou fazendo a divisão pelo módulo, né? Deixa eu ver se ficou ruim isso aqui. Espero que não. Talvez tenha ficado, né? Deixa eu tentar. Ficou pior. Pronto. Então, o sinal mais ou menos coincide com o sinal do produto simplético de W e U, na proposição 3. Bom, e finalmente vamos ver aqui o último caso, né? Proposição 4. Seja A uma matriz hamiltoniana real, 4 por 4, com autovalores mais ou menos delta, mais ou menos gama I, com delta e gama não nulos. Existe uma matriz S simplética real, 4 por 4, tal que S inversa a S é igual à matriz com blocos 2 por 2 B, né? Transposto e menos B na diagonal, e matriz nula, 2 por 2 fora. Onde essa matriz B tem autovalores delta mais ou menos gama I. Ou mais ou menos I gama, né? Muito bem, então consideremos V igual a C4, para poder trabalhar com autovetores complexos, né? E Z vai ser o núcleo, né, vai ser a soma direta dos autoespaços, né, associados a delta mais I gama e delta menos I gama. Certo? Então, de certo, Z é igual ao seu conjugado, ou seja, Z é a complexificação de um subespaço real. Além disso, Z é subespaço lagrangiano, porque Z tem dimensão 2 e como, né, se a gente olhar, deixa-me só verificar se a gente vai argumentar melhor essa parte, talvez não, né? Bom, por que ele é lagrangiano, né?
Primeiro, a dimensão dele é 2, já que são os dois autoespaços têm dimensão 1, tá certo? E segundo, ele é isotrópico, ele é ortogonal a si próprio, né? Por quê? É por causa daquele lema, né? Se a soma dos autovalores for não nula, o, os autoespaços correspondentes, eles são ortogonais. Então, aqui eles vão ser ortogonais um ao outro, né? E são ortogonais a si próprios, porque eles são de dimensão 1. E toda vez que a gente restringe a forma simplética a um subespaço de dimensão 1, ela é nula, tá bom? Então, esse subespaço é lagrangiano. A restrição de A a Z tem autovalores como desejado, né? Delta mais ou menos gama I, porque, na final, é uma soma de autoespaços correspondentes a esses autovalores. E se eu tomar o subespaço W, que é obtido tomando o negativo desses autovalores, né, tomando os autoespaços associados aos negativos desses autovalores, eu obtenho um complemento lagrangiano de Z em V, né? Ou seja, vai dar C4 a soma, que também é invariante por A. Aí as proposições 6 e 7 da nona aula, vamos dar uma olhada nelas. É só localizar aqui para a gente, né? Então, o que é que diz a proposição 6, né? Seja V igual à soma direta de U e W, uma decomposição lagrangiana, e um a UN, uma base de U. Então, existe uma única base, W1 a WN de W, tal que o 1 a UN, W1 a WN, é uma base simplética de V. Certo? Então, a gente vai usar aqui, né? Partindo de uma base, eu tô escrevendo, né? Lembra que eu estou escrevendo V, que é C4, com uma soma direta de Z e de... Ui, perdão. E de W, tá certo? Então, C4, né, que é o V, é a soma direta de Z e W, ambos lagrangianos. Então, eu começo com uma base simplética de U, que seja real, porque U é uma complexificação, então essa base existe, e estendo para uma base simplética de V, né, que também seja real. E aí, pelo teorema 7 da nona aula, perdão, proposição 7, o que é que a gente tem, né? A gente tem exatamente a forma da matriz. Olha, a proposição 7, a gente tem a forma, que é a forma. A gente pode ler novamente, né? Perdão. Então, se a gente tem que V se escreve como soma direta de U e W, né? Uma decomposição lagrangiana, e um operador de V em V, né? Que respeita essa decomposição lagrangiana, ou seja, exatamente como o nosso A, né, o operador L, e o U e o W aqui são como U
e são como Z e W no nosso caso. Então, se beta e gama forem bases de U e W, respectivamente, taxa que beta seguida de gama é base simplética de V, então a matriz de L nesta base tem a forma BT, B transposta, né? Matriz nula menos B. Ora, essa é exatamente a forma que nós estamos procurando. Aqui, ó. Tá? Então, essa proposição, essas duas proposições juntas, elas me garantem a existência dessa base simplética real desejada. Tá? Perguntas, pessoal? Ou dúvidas? Ah, certo. O Abel já esclareceu aqui, né? Tudo bem. Bom, se quiserem aproveitar a parada para perguntar, fiquem à vontade, tá? Senão a gente segue. Então, note que na proposição 4 podemos escolher uma base para U, de modo que B tem uma forma familiar, né? Que é a forma delta, gama, menos gama, delta. Essa é a forma de Jordan para matrizes que têm autovalores complexos conjugados, não reais, né? Na verdade, ela cobre o caso real também, mas é uma possibilidade, tá? Mas aí é uma forma bem conhecida, né? Essa forma delta, gama, menos gama, delta. Né? Quando os autovalores são delta mais I gama, delta menos I gama. Tá? Então, pode escolher uma base para isso aí. É interessante tentar verificar se essa base, né, é simplética, tá certo? Muito bem. E proposições análogas às proposições 1, 2, 3 e 4 valem para matrizes simpléticas, sendo as formas canônicas obtidas Mi, matriz, Mi zero, zero, Mi inverso, né? Lá para matrizes hamiltonianas, a gente obteve o negativo, né? Voltando aqui em cima. Só lembrar do primeiro caso que a gente viu, né? Então, ó, para matrizes hamiltonianas tem o negativo, para simpléticas tem o inverso, o recíproco, né? É sempre essa relação entre elas, né? Como se fosse um logaritmo. É... Ou então, né? Essa forma alfa, beta, menos beta, alfa, com alfa ao quadrado mais beta ao quadrado igual a 1 e beta não nula, né? Ou, se preferível, deixar com autovalores conjugados, né? E note que quando acontece, né, a norma do autovalor C1, o conjugado também é o recíproco do autovalor, tá? E, finalmente, essa outra forma B transposta, B inversa, né? Bloco diagonal, que está lá também na proposição 7. Se a gente lembrar, para matrizes
Aliás, eu acho que a proposição talvez é a seguinte, né? Não lembro se... exatamente. Então, o análogo da proposição 7 para matrizes simpléticas nos dá essa forma aqui. Então, é essa que a gente usa, né, que aparece no correspondente da proposição 4 para matrizes simpléticas. Certo? E nesse caso, os autovalores não são, não tem módulo 1, né? Então, aqui corresponde a ter, a não serem nulos os autovalores, né? Ok, pessoal. Então, basicamente é isso, né? A gente assim completa o estudo das matrizes hamiltonianas, né? E de maneira resumida, apenas para dar a ideia, né? Das matrizes simpléticas reais, que têm autovalores que são todos distintos, tá? Então, esse é o procedimento para obter as formas canônicas delas, usando matrizes simpléticas. E aí eu, né, preparei aqui um final para o nosso mini curso para justificar, assim, ou motivar, né, o estudo de vocês desses sistemas hamiltonianos lineares, né? Como é que eles aparecem no contexto geral, né, dos sistemas hamiltonianos? Então, considere, né, por exemplo, o caso de um equilíbrio de um sistema hamiltoniano. Né? Vamos lembrar que equilíbrio é uma solução de um sistema de DOs que é constante, tá certo? Então, para que os Z0 sejam um equilíbrio, é necessário que o segundo membro aqui do sistema hamiltoniano ele se anule. Portanto, eu vou ter o gradiente de H, né, calculado no equilíbrio, é nulo. E se nós fizermos a expansão de Taylor de H próximo a Z0, né, a gente vai obter o quê? Bom, o primeiro termo é o termo H calculado em Z0. O segundo termo seria o nabla de H, né, o gradiente de H. Não sei se eu consigo escrever aqui. Talvez consiga. O gradiente, né, de H calculado em Z0. Talvez aqui fosse melhor, ao invés do gradiente, a derivada, né, que é o correto. Ui. Deixe-me tirar esse nabla e colocar um D. Ui. Perdão. Então, aqui seria a derivada de H calculada em Z0, aplicada ao vetor Z menos Z0. Poxa vida, um parênteses aqui complica um pouco.
né? Então, bom, essa tentativa aí, né? Essa expressão, ela é nula, tá certo? Ela é nula porque a derivada, ela é a transposta do gradiente, né? E o gradiente em Z0 é nulo. Então, essa expressão não aparece, que seria o termo linear na forma de Taylor, né? Ela vai dar zero, tá bem? Então, essa expressão não aparece aqui na forma de Taylor, aparece, então, o termo quadrático, né? Que envolve a matriz hessiana de H. Aqui era para ser um menos, né? Perdão, não sei porque saiu mais aí, tá bom? E aí os termos restantes, né? Que é o resto, né? Da expansão de Taylor. Esses termos aqui nas reticências. Muito bem, essa matriz, ela é uma matriz simétrica, tá certo? E ela é formada pelas segundas derivadas de H, calculadas no ponto Z0. Então, se eu substituo essa expressão de Taylor, né, lá no sistema hamiltoniano original, nesse aqui, aí eu vou ter, vou ter que calcular o gradiente ali. Então, eu vou derivar, e aí a constante aqui desaparece, essa constante. Aqui eu vou obter a matriz hessiana. Bom, tem um J na frente, né, que é o J que fica na frente lá do gradiente, do H. Então, a matriz hessiana de H calculada em Z0, Z menos Z0, etc. E aí a gente lembra a gente lembra o seguinte, essa matriz aqui, ó, ela é da forma J vezes uma matriz simétrica. Portanto, ela é uma matriz hamiltoniana, tá certo? E aí a gente chama essa matriz de A, e, portanto, a parte linear do sistema, digamos, né, o sistema numa vizinhança do Z0, a parte linear dele, tá certo? Quando a gente olha esse sistema aqui numa vizinhança de Z0, é exatamente um sistema hamiltoniano linear, tá certo? Então, o sistema hamiltoniano linear, ele representa o sistema geral em primeira aproximação próximo, né, do ponto de equilíbrio, tá certo? Então, esse mesmo processo a gente pode fazer com matrizes, com soluções periódicas, né? Aí a gente vai obter uma matriz A de T, que vai ser uma matriz dependente de T e periódica, tá certo? É de maneira periódica, né? Então, a gente obtém um sistema hamiltoniano linear não autônomo, e pronto. Né? Dessa maneira, então, a gente pode estudar, por exemplo, o comportamento das soluções do sistema original próximo de um equilíbrio, de uma solução periódica, tá bem? Então, essa que é a ideia, né? E é isso. A gente conclui aqui o, a nossa aula, tá? Eu, né, deixo aí para vocês, né? Caso tenham perguntas, dúvidas, tá? Podem ficar à vontade para entrar em contato comigo, né, futuramente, mas, tá certo? Independentemente, né, caso queiram também fazer as perguntas agora, fiquem à vontade. Mas é isso. Então, o nosso mini curso termina, né? Eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Agradecendo mais uma vez a vocês, né, que persistiram aí até agora, né? E espero que tenham aproveitado bem, né? Esse contato nosso foi um prazer, tá certo? E quem sabe nos encontramos futuramente em outras atividades. Tá bom? Eu vou então encerrar a gravação e caso vocês queiram
fazer comentários, fiquem à vontade. Certo, Matheus. Acho que a gravação continua, né? Deixa eu encerrar aqui.